A filha muda do bilionário falou sua primeira palavra para o lixeiro e eu chorei. Antes de começarmos esta história linda, quero que saibam o quanto vocês significam para mim. Por favor, se inscrevam no canal, isso me ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes. E aqui vai um segredinho: eu respondo pessoalmente todos os comentários. Então me contem nos comentários de onde estão assistindo. Adoro conhecer cada um de vocês. Agora vamos começar esta história extraordinária. Charles Whitmore erguera arranha-céus que beijavam as nuvens, mas não conseguia construir uma única palavra dos lábios da própria filha. Emma tinha 6 anos e nunca falara. Não era surda. Não era muda. Os médicos confirmaram que suas cordas vocais estavam perfeitas. Terapeutas tentaram sessões incontáveis. Charles e sua esposa Margaret a levaram a clínicas em Nova York, Boston, até mesmo em Zurique. Cada especialista partia com o mesmo suspiro impotente. Ela pode falar, simplesmente não quer. Os olhos de Margaret carregavam sombras permanentes. Ela nem me chama de mamãe, Charles, sussurrou uma noite, a voz tremulando. Você sabe como é carregar uma criança, esperar anos pela primeira palavra e ela nunca vir? Charles cerrou a mandíbula, incapaz de responder. Jogou o dinheiro no problema, mas o dinheiro não tinha som. A mansão ecoava com um silêncio que se tornava mais pesado a cada dia. Emma sorria, sim. Ria silenciosamente, sim. Mas nunca falava. Nenhum papai, nenhum eu estou aqui. Foi numa manhã de terça-feira, enquanto Charles gritava ordens ao telefone, que Emma escapuliu pelo portão da frente. Margaret gritou quando percebeu. Charles, ela sumiu. O pânico se apoderou dele. Correu para fora apenas para congelar de choque. Emma não estava perdida. Estava parada na calçada, diante de um homem de macacão laranja. O lixeiro. Usava um capacete, luvas manchadas de sujeira, carregando um saco de lixo azul. Era o tipo de homem que Charles mal notava. O tipo de trabalhador invisível para homens de terno. Mas Emma estava olhando para ele com olhos arregalados. Oi, princesa, disse o homem agachando-se. Sua voz era calma, quase brincalhona. Não se contraiu com o silêncio dela, não a pressionou, apenas sorriu. Os lábios de Emma se curvaram. Ela riu baixinho. Um som sem palavras, mas ainda assim um som. Charles quase desabou. Emma, gritou, as mãos na cabeça. Não incomode ele. Volte aqui. Mas Emma não se moveu. Inclinou a cabeça, estudando o homem como se ele carregasse um segredo que ninguém mais tinha. O lixeiro pousou o saco e o tocou. Sabe o que é isto? Perguntou suavemente. É pesado. Como quando você carrega muitos segredos. Os olhos de Emma se fixaram nele. Ele riu baixinho. Mas se você abrir e deixar sair, fica mais leve. Margaret correu até o portão, pânico no peito. Charles, ele está falando com ela. Charles reagiu bruscamente. Ela não responde. Ninguém consegue alcançá-la. Mas Margaret balançou a cabeça, agarrando seu braço. Olhe, ela está ouvindo. Os dias passaram. O caminhão de lixo vinha todas as manhãs e todas as manhãs Emma esperava junto ao portão. Nunca falava, mas sorria quando o via. Apontava para as luvas dele. Batia palmas quando ele levantava as lixeiras pesadas. Uma manhã, Margaret se aproximou dele nervosamente. Eu nem sei seu nome. Daniel, disse simplesmente. Daniel Hayes. Charles se enrijeceu. Escute, Sr. Hayes, agradecemos sua gentileza, mas minha filha precisa de profissionais, não de conversa fiada de estranhos. Daniel deu de ombros. Talvez ela só precise de alguém que não espere nada. Virou-se de volta para Emma. Agachou-se baixo novamente. Ei, princesa! Adivinha? Ontem vi um gato pular direto numa lixeira. Me assustou até a morte. Emma riu silenciosamente, agarrando o vestido rosa. Todo o rosto se iluminou. Margaret cobriu a boca. Charles, ela nunca reage assim. Charles balançou a cabeça, incapaz de processar. Semanas se passaram. Daniel se tornou parte da rotina de Emma. Nunca pediu para ela falar. Apenas contava pequenas histórias sobre coisas engraçadas em sua rota, sobre seu cachorro velho, sobre as canções bobas que cantava para si mesmo enquanto trabalhava. Emma escutava com atenção envolvida. Às vezes imitava, fingindo levantar um saco de lixo. Outras vezes batia palmas para suas piadas. Começou a deixar pequenas coisas junto ao portão. Desenhos, flores, até mesmo sua bolinha de gude favorita. Daniel sempre as tratava como tesouros. Uma manhã, Charles ficou para trás com as mãos na cabeça, sussurrando para Margaret. Isso é insano. 6 anos de silêncio e ela está se ligando a um lixeiro. A voz de Margaret se quebrou. Você percebe quantas noites eu imploro a Deus por qualquer coisa? Para ela deixar alguém entrar? Não me importa quem ele é. Olhe para ela, Charles. Ela está viva com ele.
Emma se inclinou perto de Daniel, os lábios se movendo como se quisesse formar uma palavra. Mas nada veio. Ainda não. Mesmo assim, pela primeira vez em anos, Charles sentiu algo que não ousara sentir: esperança. Naquela noite, Margaret se sentou na beirada da cama de Emma, escovando mechas de cabelo de sua testa. Você acha que estivemos errados o tempo todo? Sussurrou. Charles suspirou. Estivemos tratando ela como um problema para resolver, não como uma garotinha que só precisa se sentir segura. Charles não teve resposta, mas no fundo sabia que ela estava certa. Na manhã seguinte, Charles fez algo que nunca imaginara. Guardou o telefone, ignorou o motorista e levou Emma para fora pessoalmente. Ela apertou sua mão com força. Os dedinhos pareciam mais quentes do que nunca. Quando Daniel chegou, Charles não gritou nem o afastou. Simplesmente acenou. Bom dia. Daniel ergueu uma sobrancelha. Bom dia, Sr. Whitmore. Emma soltou a mão do pai e correu em direção a Daniel, que se agachou. Princesa, adivinha? Quase perdi minha luva numa lixeira hoje. Pensei que passaria a manhã toda fuçando no lixo. Emma bateu palmas, risinhos silenciosos escapando dos lábios. Charles observou com admiração silenciosa. Então se surpreendeu. Deu um passo à frente, agachou-se ao lado de Daniel e disse: Emma, você sabia? Quase perdi minha gravata uma vez, ficou presa numa porta giratória do hotel. Emma congelou. Seus olhos arregalados saltaram entre o pai e Daniel, então riu baixinho novamente. Charles engoliu em seco. Talvez porque nunca contei histórias para ela. Os dias se transformaram em semanas. Lentamente, o mundo de Emma se encheu de vozes, ainda não a dela, mas vozes que se importavam, vozes que compartilhavam. Charles lia histórias para dormir, não porque acreditava que a fariam falar, mas porque queria que elas apreciasse. Margaret cantava suavemente enquanto escovava seu cabelo. Pararam de esperar palavras e começaram a valorizar sorrisos. Uma noite, Emma se sentou ao lado de Charles na varanda. Puxou sua manga e apontou para as estrelas. Lindo, Charles sussurrou. Você gosta delas? Emma acenou, os olhos brilhando. Charles se inclinou perto. Você não precisa dizer nada. Ele entendia, mas dentro do coração doía. Queria ouvir a voz dela apenas uma vez. A descoberta veio numa tarde morna. Daniel estava terminando sua rota quando Emma veio correndo com um desenho apertado na mão. Entregou para ele, uma figura de palito em laranja ao lado de uma figura de palito num vestido rosa. Acima delas, um sol torto. Irradiava. Daniel sorriu. Sou eu? Emma acenou orgulhosamente. E esta é você? Outro aceno. E o que é isto? Perguntou apontando para o sol. Emma abriu a boca. Por um segundo, nada veio. Então, quase inaudível, um sussurro. Feliz. O mundo congelou. Os joelhos de Charles quase cederam. Emma! Engasgou, lágrimas enchendo seus olhos. Você acabou de... Daniel não se contraiu, não comemorou, não a pressionou. Simplesmente sorriu gentilmente. Isso mesmo, princesa. Feliz. Emma repetiu. Mais forte desta vez. Feliz. Charles pressionou as mãos no rosto, sussurrando. Obrigado, Deus. Obrigado. Daquele dia em diante, algo mudou. Não apenas em Emma, mas em todos eles. Emma não começou subitamente a tagarelar sem parar. Suas palavras vieram devagar, timidamente, como pequenas flores na primavera. Às vezes, semanas passavam com apenas uma palavra nova, mas cada som era um milagre. Charles não media mais o progresso em contratos ou marcos. Mediu em sussurros, em risos, na maneira como os lábios de Emma formaram mamãe numa noite e papai na seguinte. Uma noite, enquanto Emma adormecia, Margaret sussurrou. Costumava rezar pela primeira palavra dela. Agora acho que vou rezar para que nunca pare de sorrir assim. Charles beijou a testa da filha, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ela não precisa encher esta casa com palavras. Já a encheu de vida. Margaret apertou sua mão. E talvez nós precisássemos mudar. Não ela. Semanas depois, Daniel passou com seu sorriso habitual. Charles saiu, apertou sua mão firmemente e disse: Você nos deu algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Não palavras, esperança. Obrigado. Daniel apenas sorriu. Tudo que fiz foi escutar. Enquanto o caminhão se afastava roncando, Charles olhou para sua filha rodopiando descalça na grama. Ela não estava quebrada, não estava perdida. Era apenas Emma. E pela primeira vez em anos, Charles se sentiu mais leve do que qualquer império poderia fazê-lo. Sussurrou para si mesmo, observando-a girar sob a luz do sol. A tristeza sempre estará lá, mas agora a felicidade é mais alta.